Gênesis capítulo 13. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu espírito constantemente. Eu gosto de falar principalmente desse personagem, mas hoje quero colocar um tema no que vou falar com você. Se pudesse declarar algo específico para isso, é que eu e você hoje, nós precisamos romper com o véu da limitação. Repete comigo: rompendo o véu da limitação. Esse é o tema do que quero falar com você hoje, romper o véu da limitação. E se tem algo que você precisa compreender há um ser que milita contra mim, contra você. O Deus Supremo, que é o meu Pai, o teu Pai, Ele peleja por mim e por você, destaca anjos, para ficar acampados ao meu redor e ao seu, quando a gente teme a palavra, e eles pelejam para nos proteger, para nos abençoar. São os ministros que o Senhor dá a eles bandejas, com as nossas vitórias, para trazer a mim e a você. Mas nós sabemos que temos um inimigo, o diabo, Satanás. Ele peleja contra nós, para quê? Para nos impedir de acessar. Ele trabalha em vários campos. Ele trabalha no campo físico, ele trabalha no campo das emoções, ele trabalha no campo dos sentimentos, ele trabalha no campo para que eu e você saia daqui hoje e não acredite, não dê crédito em nenhuma palavra que nós ouvimos aqui. Ele cria alguns mecanismos. Quais são? Para roubar a minha atenção e a sua, para nortear a mim e a você de que aquilo que você ouviu não valeu a pena. E quando você cruzar a porta, ele vai criar um mecanismo talvez, para tentar gerar uma discussão no meio da sua família, vai tentar gerar uma discussão no meio do seu local de trabalho, ou no ambiente que você vai na sequência. Ele vai tentar fazer de tudo para roubar você. Ele quer que você saia de um culto dizendo assim: nada muda, porque Deus não está olhando para mim. Esse é o papel dele. Ele quer impedir, limitar você, de você acessar o que Deus tem para nós. Sexta-feira, ouvimos uma palavra extraordinária: há pão na casa do pão, a providência divina para mim e para você. E o Senhor não se esquecerá de mim, não se esquecerá de você, não se esquecerá de nós. A palavra que nós ouvimos aqui, na última sexta-feira, foi uma palavra ativadora, foi uma palavra que liberou porções extraordinárias para nós. Mas ao cruzar a porta, você não pode se esquecer dela. Ao começar o sábado, você não pode se esquecer dela. Ao começar o domingo, você não pode se esquecer dela. Ao começar a segunda-feira, você não pode se esquecer dela. Você precisa olhar para ela. Palavra profética não é Deus está garantindo. Não, palavra profética é Deus está apontando o caminho que você tem que seguir. É a palavra que você não pode perder de vista. Então ele disse, ele anunciou, ele vai cumprir. Quando? Quando eu quiser, quando você quiser, quando você estiver respaldado por ela. Então o meu inimigo e o seu quer anular, limitar você. E por muito tempo a gente falou muito essa palavra retaliação. Porque o diabo está retalhando, o diabo está retalhando. Não, o diabo não retalha, o diabo resiste. Diga para o teu irmão: o diabo não retalha. Fala para o teu irmão: o diabo resiste. Isso, e você precisa compreender, e quando você toma essa posição, agora eu vou, o diabo vem do lado de lá, ele diz: vamos ver se vai. Então ele não tem poder de retalhar, ele não pode anular o que Deus tem para você. Deus sonhou com você, até porque você é fruto de um sonho de Deus. Com essa carinha linda que você está hoje, diga para o teu irmão: você é um fruto lindo de um sonho maravilhoso de Deus. O que você é? Fruto de um sonho. Então Deus tem um propósito com você. Eu até brincava, conversava com alguns queridos, não é? Principalmente nesse meio que as pessoas falam assim: por que eu não conheci Jesus antes? Eu também já fiz essa questão, essa pergunta antes, mas eu conheci Jesus na época certa, no momento adequado. O pastor o Josimar disse uma frase aqui, sexta-feira, que ela caiu como uma bomba, assim, no meu coração quando eu ouvi. Ele disse, aquele dia bravo no carro dele, ele jogou o projeto do caminhão e falou: tá louco, o senhor não responde, o senhor não faz, e tá louco. E aí quando o empresário ligou para ele, abençoou a vida dele, ele montou no carro para ir para casa, o Espírito Santo falou para ele: não vai ficar bravinho, não vai ficar nervosinho, não vai ficar estouradinho agora, não vai fazer questionamento agora. Aí ele falou assim: Senhor, mas por que só agora? Eu fiz esse projeto há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Lá eu era vigoroso, agora eu estou com 50, algumas limitações já estão vindo. Ele disse o quê? Não sei se você se lembra: se eu te desse naquela época, hoje isso seria uma sucata.
Ou seja, eu conheço quem você é, eu sei o que está dentro de você, eu sei o momento certo da valorização sua. Então Deus nos alcançou no momento adequado, no momento certo, no momento extraordinário da nossa vida, e a gente não pode perder isso de vista. Então, como Deus sonhou comigo, com você, e Deus sabe o que vai fazer com você, porque Deus tem planos com você, Deus tem propósitos com você. Ministra o irmão do seu lado, diga para ele: Deus tem planos, Deus tem propósitos com você. Isso. Mas o meu inimigo e o seu faz o quê? Resiste. E muitas pessoas são atacadas aonde? Áreas não preenchidas das suas vidas, nas suas emoções, nas suas carências, nas suas necessidades. Pessoas que tiveram frustrações na vida, tiveram famílias desconstruídas, tiveram ausência de figura paterna, de figura materna. Então vão colocando limitações, justamente para quê? Para que elas não vivam, não acessem, não desfrutem da totalidade daquilo que Deus tem para nós. Então é necessário que a gente rompa com esse véu. E eu quero que você entenda hoje o texto que vou ler com você, para te mostrar como o nosso adversário, ele milita criando véus para ofuscar, véus para limitar. Eu disse agora há pouco para você aqui, que estamos nessa semana, dando um passo para esta igreja, ampliando o centro de educação. Você tem noção do tamanho que vai ficar o centro de educação? Enquanto para alguns, é junto comigo, aleluia, para alguns, vestidos com véu da limitação, dizem dentro de si: para quê? Alguns vestidos com o véu, dentro da limitação, ainda dizem assim: mas por que o pastor vai fazer mais um negócio desse? Pessoas que não conseguem ver o agir de Deus, pessoas que não conseguem desfrutar do que Deus está fazendo. E isso, se você não consegue ver dentro da obra de Deus, muito mais na sua vida. E no nome de Jesus, eu oro para que nessa manhã você saia daqui hoje renovado, alcançando coisas extraordinárias que Deus tem para a sua vida. E como nós temos ouvido desde a virada do semestre, apóstolo Paulo de Tarso disse e profetizou, pastor Josimar profetizou também nessa sexta-feira: o semestre e o ano de 2023 será extraordinário. Nós vamos concluir ele de uma forma maravilhosa. Nós vamos dizer lá em 31 de dezembro: ah, Senhor, como o Senhor foi maravilhoso. Ah, Senhor, como o Senhor foi extraordinário. Agora há pouquinho mesmo, conversava com dois queridos aqui dessa casa, dois filhos da casa. A gente conversava, e aí eles estão vivendo uma situação complicada, e eu disse para eles: eu vivi também. Eu vivi uma situação semelhante a de vocês. Eu disse: eu não consigo entender até hoje por quê. E por que a gente nunca vai achar resposta. Deus nunca vai responder por quê. Deus só vai responder para quê? Para quê? Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E o que coopera para o bem, tudo que é bom e tudo que é ruim também, até as coisas que não dão certo, Deus está usando para te abençoar. Aquilo que eu passei alguns anos atrás, eu até hoje não tenho resposta, até hoje é uma interrogação. Mas amado, eu sei o que Deus fez depois daquilo lá. Eu sei o que Deus realizou depois daquilo lá. Eu sei que Deus me pegou no colo depois daquilo lá. Eu sei que Deus me projetou geograficamente depois daquilo lá. Tudo que acontece de forma contrária àquilo que a gente imagina, tem um propósito, e a glória de Deus se manifestará em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: que o véu dos seus olhos, fala para ele, seja arrancado hoje, e que você veja o grande propósito do Pai sobre a sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Gênesis capítulo 13, você conhece a história. No capítulo 12 é a palavra que Deus deu a Abraão. Abraão sai. Abraão sai da terra, sai da parentela, sai de um lugar que você está acomodado. Deus trabalha com esse homem no comodismo. Sai do lugar que você está satisfeito. Está tudo bonzinho para você aí. Tem couve, ao pé de mamão está ali. Olha lá tem verdura, ali tem os boizinhos, ali tem as ovelhas. Está tudo tranquilinho, a família está perto. Então sai daí e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Irmão, eu já preguei isso aqui milhares de vezes. Baita fé. Meu Deus do céu, nenhum de nós teríamos coragem de fazer isso. Nenhum de nós teríamos coragem de pegar um caminhão de mudança hoje, botar a mudança dentro e falar assim: papai, mostra a casa que eu vou entrar agora. Mas ele saiu com os trem dele e deserto, começou a andar. Quando você chegar no lugar que eu tenho para você, eu te mostro. Olha isso, nem vou te dar o endereço para você não criar expectativa. Por isso que Deus não conta tudo. Fala para o teu irmão: Deus não conta tudo, fala para ele, para não gerar expectativa para você.
Deixa eu contar uma coisa para você. Se Deus tivesse me contado o que seria a minha vida ministerial, eu tinha dito não lá atrás. O dia que Ele me chamou, se Ele tivesse me chamado e me contado assim: Paulo, vou te colocar no ministério. Você vai abrir uma igreja. Ok, Paulo? Amém? Fala amém, Paulo. Né? Talvez Ele pudesse me dizer, fala amém. Eu ia falar amém. Mas só que é o seguinte, Paulo, para essa igreja ser fundamentada. Para lá 2023, você fazer cultinho de manhã, num lugar que vai ser uma casa de show. Vai ter um tempo lá que vai ser uma casa de show. Mas lá na frente eu vou dar lá para você. Mas para você chegar lá, vai acontecer isso. Você vai passar por isso. Eu tinha dito para ele, sabe o quê? Hasta la vista, baby. Vazei disso. Mas ele não conta justamente por quê? Para que a gente prove, para que a gente desfrute, para que a gente conheça e a gente possa declarar como o Jó declarou: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ontem fui no velório sepultar o papai da Angélica, uma querida que cantou conosco aqui, e ela serve aqui na nossa casa. E aí quando eu cheguei no velório, ela disse: apóstolo, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou maravilhada com o Senhor. Eu disse: que foi? Ela disse: o que eu pedi para Deus, Deus fez. O papai dela estava com uma enfermidade, já com alguns problemas de Alzheimer, bem limitado. Então era um orgulho pedir para o Senhor mantê-lo. Então ela começou a orar: Senhor, leva meu pai, ele já te aceitou como Senhor. Leva meu papai, descansa. Mas pai, não permita que meu papai sofra. Que meu papai possa descansar quando ele estiver dormindo. Ontem de manhã, quando a clínica tocou na casa dela, ela viu no telefone que era a clínica, ela disse alô. A moça da clínica disse assim: olha, ela disse, meu pai descansou no Senhor. A moça disse: como é que você sabe? Eu nem te falei. Ela falou assim: o Senhor já me contou. E verdadeiramente ele dormia naquele caixão. Ela pediu ao Senhor e Deus fez exatamente o que ela pediu. Aí você pode dizer assim: mas que pedido orgulhoso. Não, que pedido sábio. Deus atende aquilo que a gente apresenta a Ele. Deus atende aquilo que nós confessamos a Ele. Por quê? Porque Ele é um Pai zeloso, um Pai amoroso. Olha para o teu irmão e diga: o Deus que você serve e o Pai que você tem é zeloso e amoroso. Então é necessário que a gente compreenda que Ele conhece a mim e a você, que Ele sabe os nossos passos, a nossa jornada e o nosso caminho. Vamos para o texto, Gênesis 13, verso 14, senão não vai dar tempo. Disse o Senhor a Abraão, Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Deixa gravado na sua memória essa frase: depois que Ló se separou dele. Fala comigo: depois que Ló se separou dele. Olha para esse irmãozinho, regala os olhos e fala para ele: depois que o Ló se separou dele. Isso. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. O Abraão, aonde você for capaz de enxergar, eu vou dar para você. E a bênção que eu dou para você alcança a sua descendência. O Senhor disse para Abraão o que ele já estava vivenciando. O Abraão deve ter dito: mas como que você vai me dar alguma coisa para minha descendência se eu não tenho filho? Mas Deus não estava vendo a limitação do Abraão. Deus estava vendo o que iria acontecer. Você vai gerar um filho, e esse seu filho vai gerar uma tribo, e a sua tribo vai herdar o que eu vou dar a você. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, aquilo que Deus está te dando hoje, não é só para você. Não julgue pouco o que você possui, porque o que Deus dá para você é para alcançar a sua descendência, em nome de Jesus. O texto continua: tomarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento
e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Fala comigo, construiu um altar dedicado ao Senhor. Você conhece a história, capítulo 12, ele sai da terra, leva consigo Ló, desce para o Egito, apresenta a sua esposa como irmã, gera uma certa confusão dentro do Egito. Deus tem que trazer algumas enfermidades ali no campo do Egito. O faraó diz para ele: por que você está fazendo isso, rapaz? Devolveu a mulher e deu ainda algumas coisas para ele, falou: vai embora daqui. Então ele começa a andar, estabelece o seu acampamento, Ló também, e todos aqueles pelos quais Deus tem propósito, todas as pessoas que estão ao seu redor, prosperam junto com você. Olha para o teu irmão e diga: em todas as pessoas que Deus tem um propósito constituído, todas as pessoas que estiverem ao seu redor, prosperam também. O que acontece com elas? Isso, Abraão crescia, Ló crescia também. Chegou uma hora que a terra onde eles estavam não tinha condições de ter nutrientes para alimentar aquilo que eles possuíam. Então foi necessário que uma separação acontecesse. Propósito de Deus. Aí na separação a gente já consegue ver o que estava dentro do Ló. O Ló observou a ganância, observou aquilo que era mais bonito, mais florido. Então ele foi em direção a Sodoma. Abraão foi em direção àquilo que lhe restou, que era o propósito do Senhor. E aí entra esse texto que você leu comigo. E por isso que eu pedi que você gravasse a informação, porque Deus chamou Abraão para uma conversa. Deus chamou Abraão para que ele pudesse observar aquilo que estava diante dele só quando houve uma separação com Ló. Já falei isso aqui diversas vezes, mas hoje quero tratar com este tema: rompendo o véu da limitação. Por quê? Porque o nome Ló tem a sua palavra, o seu nome Ló significa véu, cobertura. Vou dizer de novo, o nome Ló significa véu, significa cobertura. E o que um véu faz, principalmente para as noivas que já usaram véu sobre o seu rosto? Ofusca, limita, esconde. O que uma cobertura faz? Essa cobertura, ela na verdade limita o campo de visão. Perceba uma coisa: Deus não pôde falar mais com Abrão enquanto Ló estava com ele. Por quê? Porque Ló passou a ser um véu, passou a ser uma cobertura, passou a ser uma limitação, passou a ser um impedimento diante daquilo que Deus desejava fazer com o Abrão. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque muitas vezes somos nós. A gente acaba carregando alguns Lós. Eu não vou falar de pessoas. Eu vou tratar o Ló como um véu. Eu vou tratar o Ló como um impedimento. Eu vou tratar o Ló como algo que limita você. Para alguns é o próprio pecado que ainda norteia a vida de alguns. Querem estar em Cristo, querem estar na casa do Pai, querem carregar a Bíblia, querem chamar Jesus de Senhor, mas ainda não conseguem abandonar o pecado. Alguns ainda estão fazendo da própria limitação da rejeição, porque a rejeição tem dois campos: ou ela te inibe, ou ela te exagera. Ou você passa a ser aquela pessoa ofuscada, escondidinha, que você não quer se apresentar diante de ninguém, ou você vai ocupar aquele espaço que você quer ser o centro das atenções, o sabedor de todas as coisas, e pior do que isso, colocar todas as pessoas debaixo da sua mão. Se você caminha perto de gente que quer ter você debaixo da mão dela, corre dela, porque uma síndrome de rejeição está sobre ela, e ela quer manipular você, segundo a manipulação que está sobre ela. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão presas dentro deste véu de limitação, que ainda as impede de acessar o melhor de Deus. Pessoas que sofreram com rejeição, elas têm essa mania de muitas vezes se esconder, se sentir o ser mais desprezível, desamparado e esquecido, mesmo sabendo que Deus a escolheu, que Deus a marcou desde o ventre da sua mãe. Ela não consegue entender que os ciclos da vida, que as dores da vida acontecem para todos, para justos e não justos, para ímpios e para não ímpios, mas ela ainda deseja
deseja ficar marcando, contando a sua história, pela limitação, pela dor. O que é isso? Um véu, que está ali cegando ela, de ver, de contemplar o melhor de Deus. Deus não disse para Abraão: Abraão, leva o Ló com você. O Abraão escolheu levar o Ló. O Abraão escolheu estar com esse véu junto dele. E muitos de nós também, às vezes somos assim. E eu volto a dizer, pelos últimos cultos, Deus liberou apontamentos para nós. Eu liberei porções aqui no último domingo, dizendo para você que as suas mãos são bênçãos de Deus. As suas mãos levantadas apontam para o socorro de Deus. As suas mãos, quando tocam, curam, renovam, prosperam. Há sabedoria nas suas mãos, riquezas e honra. Mas muitos de vocês talvez saíram daqui com o véu da intimidação e não conseguiram aplicar nada disso no decorrer de uma semana. Por quê? Porque o nosso inimigo é assim. Ele quer nos fazer acomodado. Quando há o rompimento, quando o véu se aparta do Abrão, o Senhor diz para ele: vem cá, eu preciso mostrar para você o que eu tenho com você. O véu não está mais te limitando, o véu não está mais te ofuscando, o véu não está mais te impedindo. Agora, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste e veja o que possui a você. Você não vai conquistar, eu já dei para você. Se você quiser percorrer, põe o seu pé, esse lugar é seu. Existem lugares que você está lutando demais, áreas que você está pelejando demais, respostas que você está aguardando demais. Não veio por quê? Justamente porque o véu da limitação ainda estava aí. Mas nessa manhã e hoje à noite, nós vamos declarar sobre esta igreja que todo o véu de limitação vai cair por terra e avançaremos para o propósito que o Pai tem para nós, para a sua vida em áreas específicas. Respostas virão, milagres acontecerão, avanços virão sobre você. Por quê? Porque o véu vai se romper. Há pessoas que estão presas ainda no véu da idolatria, e essa idolatria, não estou falando de religião, eu estou falando de religiosidade. Religiosidade são coisas que nós criamos, mecanismos que nós trazemos, entendimento que nós trouxemos e nós não rompemos com ele, nós não renovamos a nossa mente. E eu estava dizendo isso com o pastor Josimar, ele disse para mim: pastor Paulo, estou emocionado de estar aqui nessa mesa jantando com você. Ele disse: sabe por quê, pastor? Porque eu ando no mundo. Eu não sou um pastor melhor que você, porque eu ando em alguns lugares que você não anda. Nós somos pastores. Mas ele disse: o nosso meio está em crise. O nosso meio está vivendo um momento adverso. Ele disse: sabe por quê? Porque alguns pastores têm os seus filhos na igreja, mas não estão envolvidos na igreja. Ele falou: o que eu estou vivendo com você aqui hoje, sentando na mesa com você, com a sua esposa, com os seus 2 filhos, comendo à mesa, e seus filhos correndo durante o culto, servindo, é raro. Por quê? Porque os filhos de pastores estão feridos, os filhos de pastores estão machucados, os filhos de pastores estão sobrecarregados, acusados, atacados, cobrados, porque as pessoas acham que nós somos semideuses, as pessoas acham que nós temos que ser perfeitos, as pessoas acham que a gente não tem dor, as pessoas acham que a gente não tem luta, as pessoas acham que a gente não enfrenta problema, as pessoas acham que a gente não tem guerra emocional, as pessoas acham que a gente não se sente fraco, as pessoas acham que a gente não se sente esquecido, as pessoas acham que os nossos filhos têm que conhecer Gênesis ao Apocalipse sem errar um versículo. As pessoas acham que filho de pastor tem que ser pastor. Quem disse isso? Onde está escrito? Há um peso que eu nunca imputei sobre os meus. Eu nunca disse para eles: vocês têm que ser. Não, vocês serão o que Deus quer que vocês sejam. Porque senão eu vou ferir eles. Porque eles vêm, hoje um bate nas costas e diz: estou com você. Outro amanhã diz: não estou mais com você. Aí alguns nem batem nas costas, mas some e desaparece. Os filhos de pastor olham e falam assim: o quê? Gastar minha vida como meu pai gasta para ser tratado desta forma? Para as pessoas excluírem vocês das redes sociais, simplesmente porque vocês não vejam o que elas estão postando? Não, eu não quero isso, reino, não quero isso. Por isso que a igreja está padecendo. Há pastores que estão perdendo filhos para a prostituição, para o homossexualismo, para o lesbianismo. Por quê? Porque estão feridos. 3 tipos de pessoas vão se aproximar de você. Você não pode perder isso de vista. 3 tipos de pessoas. Diga isso para o irmão: 3 tipos de pessoas vão se aproximar perto de você. Fala para ele: primeiro, companheiros.
São aquelas pessoas que vão estar perto de você, mas não vão ser por você. Existem pessoas que vão estar coladas em você, mas elas não vão estar naquilo que você está. São pessoas que vão ser momentâneas, elas vão ser temporais, elas vão servir para a sua vida como um andaime. E você que está construindo obra sabe disso. O andaime você loca, daqui a um pouco você devolve e o prédio continua. Existem pessoas que Deus vai permitir que se aproximem de você, que elas vão ser como andaimes, elas vão passar. Por um período elas vão te ajudar em algumas coisas, mas elas não serão com você. Porque elas querem estar com aquilo que você está. Então quando ela não consegue estar naquilo que você está, ela abandona você. Como ela não consegue ser peça integral daquela construção, ela corre de você. São os companheiros. O segundo tipo de gente são os parceiros. São aquelas pessoas que caminham com você, te ajudam demais em muitas coisas, só que elas não dão a vida por você. Elas não vão dar a vida por você, porque elas querem ter o que você tem. Então elas se aproximam por causa disso. São parceiros. E na primeira oportunidade, elas te trocarão. Olha para o teu irmão e diga para ele: pessoas perto de você, fala para ele, vão trocar você. Isso. Agora existe o terceiro nível de pessoas. O terceiro nível de pessoas são os íntimos. Esses são com você. Esses estão com você. Esses dão a vida por você. Esses correm com você. Esses exortam você. Esses não querem o que você tem, só querem estar com você. É necessário que você compreenda. E quando você perde tempo da sua vida se frustrando com gente, é porque você nunca olhou para o Cristo. Porque gente falha. Eu falho, você falha, nós falhamos, vós falheis. Todos nós falhamos. Esse é o nosso problema, a gente não consegue compreender que há falha em todos nós. E aí quando alguém falha conosco, o que a gente faz? Aprenda isso, irmão. 3 tipos de pessoas vão passar. Pessoas são cíclicas. Elas vão passar por estações, por períodos. E a gente ouve isso constantemente. Não fique triste quando pessoas vão embora. Elas precisam ir, para que outros possam vir. Agora não faça esforço para aquelas que forem, que elas voltem. Porque quem sabe se tem que voltar ou não, é o Senhor dos Exércitos. Então não fique padecendo, não fique lastimando a vida por frustrações com gente. As pessoas vão passar. Algumas são companheiros, algumas são parceiras e algumas são íntimas. Por isso que a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Eu tenho aqui na igreja um casal que passou todo tipo de situação comigo. Atrás deles tem uma família, que é a minha família, que passou todos os vendavais que nós passamos da igreja. Todas as situações boas, todas as situações ruins, mantiveram-se ali. Posso chamá-los de íntimos. Conto coisas para eles que eu não conto para ninguém. São pessoas íntimas, que Deus se aproxima de você. Pessoas que Deus vai estabelecendo ao seu redor. Para quê? Para ajudar na construção da minha e da sua vida. Para quê? Para arrancar os véus que estão sobre nós. Não receba essa palavra hoje com uma palavra de condenação. Não receba hoje essa palavra com uma palavra de acusação. Não receba essa palavra hoje com uma palavra de peso sobre a sua vida. Receba essa palavra hoje com uma palavra de bênção para a sua vida. Meu Deus, eu preciso arrancar véus da minha vida. E agora eu vou trazer para o lado da pessoa. Existem pessoas que você está tentando manter perto de você, até dando coisas para ela se sentir agradável perto de você, e ela é um véu para você. Ela limita Deus a agir. Ela limita Deus falar. Ela limita... fala para o irmão, segura que vem uma machadada gospel agora. Fala para ele, vem. Agora é aquela machadada para arrancar minhoca lá de baixo. Por causa deste véu, Deus não pode te prosperar. Porque se te prosperar, esse véu tem inveja de você. E aí vai ser uma luta essa pessoa do seu lado. Então Deus não pode dar. Porque tem gente que a gente quer colocar eles num cestinho e vai falar assim, é meu. Não é seu não, irmão, deixa que vá. Se for de Deus, fica.
se não for de Deus? Para de querer colocar a mão onde Deus não quer que você coloque, onde você Deus só quer que você obedeça. Para de pôr a mão, para de fazer escolhas, e fala para Ele: Senhor, aproxima quem tem que ser aproximado, e estabelece quem tem que ser estabelecido, e firma quem tem que ser firmado. É uma necessidade nossa. Olha para o teu irmão, se não for marido, não fala nada. Se for esposa, também não fala nada. Mas se for algum próximo, você fala assim: vigia, hein, vigia, vigia. Isso. Então, não se frustre com pessoas, mas arranque o véu. Repete comigo: véu. Existem alguns véus que estão sobre nós. Qual é? A falta do perdão é um véu. Tem gente que não consegue perdoar. Tem gente que não consegue arrancar do coração o sentimento. Prefere trazer a memória, data, cenário, situação. Mas fica insistindo com isso. É um véu, querido. Limita Deus, por isso que você não consegue olhar esquerda, direita, norte, sul. É por isso que você não consegue avançar, é por isso que você vê gente chegando na igreja e andando, e você parado. Porque você não consegue soltar esse sentimento, você quer cultivar isso. É um véu que limita, é um véu que impede. Entenda, Deus só falou com o Abrão de novo depois que o véu foi embora. Se o véu não fosse embora, Deus não falava, retardava ainda mais. Entenda que nós somos os responsáveis para ativar a bênção de Deus na nossa vida. Você pode dizer isso para você: eu sou o responsável para ativar a bênção de Deus na minha vida. Fala assim agora, bem alto: com as minhas escolhas. Com o quê? Escolhas. Está precisando perdoar alguém? Perdoa. Está precisando soltar algum cenário? Solta. Está precisando apagar? Irmãos, nós estamos na era da informática, é tão bom agora. Precisou de alguma ajuda? Chama Campus Informática. Ei, jabá, hein? Mas, deleta, irmão. Aperta o botãozinho. Quando você erra alguma coisa, você quer apagar alguma coisa do seu computador, você vai naquela lixeirinha, você faz o que na lixeira? Deleta, vou jogar essa porcaria no lixo. E vai ficar carregando lixo para quê, irmão? Você não tira o lixo na sua casa todo dia? Para quê? Para não ter odor. Na sua vida espiritual da mesma forma, fica carregando sentimento. Porque, inclusive, estou maculado ainda com você. Você falou ontem algo para mim, mas está ainda com aquela palavra de ontem ainda. Não, porque eu estou aqui, ó, não consegui passar bem essa semana, porque segunda-feira você olhou assim e falou assim: você está com a palavra de segunda-feira ainda e não consegue ver o novo de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Mas tem gente que não consegue declarar esse versículo: eis que faço novas, eis que me contento com as velhas. Não, querido, encha sua boca hoje e declare: Ele faz novas todas as coisas, em nome de Jesus. Diga para esse irmão: eu sinto, hein? Diga para esse irmão aí, ó, fala para ele: tem um véuzinho para ser arrancado hoje aí. Fala para ele: tem uma ponta de perdão aí. Fala para ele: tem uma coisinha que está escondida aí. Tem que jogar fora. Rasga o véu, irmão. Por que quando o Senhor foi à cruz do Calvário, Ele disse: está consumado, o véu do templo se rasgou? E que véu era esse? Era o véu que separava o povo de entrar no Santo dos Santos. Se rasgou para quê? Para que agora vocês entendam que não há mais nada que nos limite. A condenação que estava sobre vocês anulou. Agora entrem diante de mim. Vocês têm livre acesso diante de mim. Vocês não precisam mais agora ir a um homem, para o homem levar o seu pecado lá dentro. Agora vocês podem dizer: Pai, e eu vou ouvir vocês. Está pago. O véu está rasgado. O véu arrancado te dá acesso ao poder de Deus. Profetiza sobre o teu irmão: o véu arrancado, diga para ele: a manifestação do poder de Deus. Há um véu da inveja. Você só consegue olhar o que os outros têm, mas não valoriza o que você possui. O capim dos outros é mais legal. Bota um adubo no seu que vai ficar melhor. Corta as ervas daninhas do seu que vai ficar vistoso. Rega como tem que regar e para de ficar olhando o que os outros estão fazendo. Que mania de se debruçar na janelinha, fica contemplando o que os outros estão fazendo. Cuida do que é seu.
Eu não administro, não pastoreio essa igreja segundo o que os outros fazem. Eu pastoreio segundo a direção que Deus deu para mim. Porque o dia que eu ficar preocupado em olhar, estão fazendo lá, eu não estou vivendo o que Deus deu para mim. Eu não dou passos pelo que os outros fazem, eu dou passos pelo que Deus fala para mim. Porque eu preciso crer que Deus fala comigo. Deus não fala só com os outros, Deus fala com você. Grita para o teu irmão para acordar ele, fala, Deus também fala com você. Fala, é só você querer ouvir. Fala, para de ouvir os outros, fala para ele. E vai ouvir o Senhor. Seu casamento é uma bênção. Seu marido é uma bênção. A sua esposa é uma bênção. Seus filhos são maravilhosos. O seu local de trabalho é extraordinário. A sua casa é linda. O seu carro é importado. Seu pastor é uma bênção. Amados, a gente precisa valorizar o que possui. Mas fica aquele sentimentozinho de inveja. Deixa eu contar uma coisa para você. E eu já te contei isso aqui diversas vezes. Todos os prédios que nós utilizamos, eles são alugados. Esse, aquele e o do centro. Todos. Você não faz ideia do que a gente paga de aluguel por mês. Só Deus. Só que a gente não pede um centavo para os proprietários. A gente não pede uma pintura, a gente não pede um reboque, a gente não pede um conserto de calha, a gente não pede nada. A gente faz tudo. Sabe por quê? Porque nós temos direito de propriedade sobre esse lugar. Enquanto nós estamos plantados aqui, esse lugar aqui é nosso. Então a gente vai cuidar dele como se fosse. E Deus só pode dar quando você cuida. Contei tudo isso para te dizer isso. Deus só pode dar mais quando você cuida. Ministra na sua vida, Deus só pode dar mais quando eu cuido. Quero nessa manhã de domingo orar ao Senhor, declarando que véus de impedimento caiam. Que véus de impedimento sejam rasgados hoje. E que você viva o extraordinário de Deus. Eu tenho um monte de coisa para falar aqui, mas eu sinto que no meio do culto, a palavra deu uma direcionada para essas áreas das emoções. Eu quero orar muito sobre isso aqui com você. Que as emoções de muitos aqui tenham o véu rasgado. Você está dentro da igreja, mas as suas emoções não estão convertidas ainda. Você está dentro da casa de Deus, mas os seus sentimentos não foram santificados ainda. Porque tem um ló, um véu, um escudo, tem uma cobertura, ofuscando a graça, ofuscando o poder de Deus. A gente recebeu uma palavra sexta-feira aqui, de que mesmo na velhice, ela pôde amamentar o seu neto que ela recebeu por herança. Deus não se esquece de ninguém, quando a gente tira de dentro de nós a palavra de amargura que estava nos apodrecendo. Quando chamaram ela de Noemi, ela disse, não me chame desse nome, eu sou Mara, sou amarga, eu estou assim amarga. Quando ela entendeu que a amargura não podia fazer mais parte da vida dela, o Senhor disse, então agora de você vai sair alimento outra vez. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, muitos ouviram essa palavra na sexta-feira, mas foi como se não tivesse acontecido nada, você apenas veio num encontro, você saiu e essa palavra se esqueceu, por quê? Véu. Quando você vier para o culto, irmão, toma nota, põe data, Deus falou hoje que o véu caiu, Deus falou hoje que o véu foi rasgado, e a partir de hoje eu vou viver sobre esse, no meio da semana, vai no caderninho e olha, Deus falou isso aqui, eu anoto tudo que Deus me fala, eu tomo nota de tudo que Deus ministra, em cada lugar que eu vou, que Deus me fala algo, eu escrevo, sabe para quê? Para tornar, não Ele lembrado, mas a mim, do que Ele me prometeu, que você não se esqueça de nada que Ele te prometeu. Você pode ficar em pé por um instante, por favor? Olha para o irmão do seu lado, diga para ele, tem bênção de Deus para você hoje aqui. Fala, a posição de Deus para você hoje aqui. Olha para mim, põe a mão aqui. Mas põe a mão aqui e olha para mim. Quem está do seu lado te conhece. Eu conheço, aqui no altar tem minha filha, eu conheço minha filha. Eu conheço meu filho.
saíram do mesmo ventre. São duas pessoas diferentes. Cada um tem um temperamento. Cada um tem uma forma que eu posso falar. Cada um, isso aqui se eu bater muito forte ela chora. Aquele ali se eu bater muito forte ele fica endurecido, ele fica bruto. Fica parecendo um Hulk. Então eu sei como é que funciona. Só que eu não conheço a Débora totalmente. Eu não conheço o Vitor totalmente. Eu só conheço o que eles me permitem. Dentro deles eu não os conheço. Só Deus conhece. A Márcia, 24 anos casado. Eu conheço a Márcia. O que a Márcia me permite. Existem coisas que a Márcia não pode mudar na vida do Paulo. E existem coisas que o Paulo não pode mudar na vida da Márcia. Existem coisas que o Paulo não pode mudar na vida da Débora. Existem coisas que o Paulo não pode mudar na vida do Vitor. O Paulo pode falar, mas se vai querer fazer, é só ele. Existem coisas que Deus não pode fazer se você não quiser. Existem coisas que Deus não muda se você não der passos para mudar. É igual a bebida. Eu bebia. Na casa do meu pai, quando eu vinha para a casa do meu pai, eu era acomodado, bebia uma cervejinha com ele. Era bom moço. Mas como estava com os amigos, entornava a bigorna. Não apareceu nenhum anjo na minha frente. Um anjo gordo, robusto, com asas douradas e me disse: gordinho, pare de entrar no boteco. Não. O anjo não veio falar para mim. Quando eu ia no mercado comprar as coisinhas para a gente se reunir com os amiguinhos, mesmo indo na igreja, o anjo não vinha lá, botava a mão no carrinho e falava: para de comprar essas porcarias. Não, fui eu que precisei parar de ir no bar. Fui eu que precisei parar de ir no mercado comprar aquelas tranqueiras. Fui eu que precisei permitir que o Senhor me santificasse. Estou te contando isso para te dizer que a palavra está sendo liberada. O véu vai rasgar hoje aqui. O véu vai separar hoje. Mas se você quiser. O Abraão não falou: puxa vida, mas enquanto que você é o Ló, hein? Estava amarrado, né, irmão? Mas, Lózinho, fica contigo, fica comigo, Lózinho. Não vai não, Lózinho. Não. Escolhe onde você quer ir, Ló. Eu vou aqui. Beleza. Então eu vou para cá. Quando ele deu passos, aquela canção, sai da tua tenda. O texto não estava, ele não estava na tenda. O Abraão não estava dentro da tenda. Ele estava em algum lugar que o Senhor disse: olha o que te limitava, rapaz. Olha o que eu tenho para você. Eu quero que você compreenda. Eu oro ao Senhor para que você compreenda. O que Deus está falando para você hoje é assim, olha o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito maior do que isso que você vê. Olha o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito maior do que você viveu até agora há pouco. Se você conseguir contemplar, anda, coloca o pé, e aonde você pôr, eu vou dar para você e para a sua descendência. E mais ainda, hein? Se você puder contar o pó da terra, é a sua descendência. Você tem noção do que é isso? Quando você acabar o culto aqui hoje, não precisa nem pegar terra, pega areia, pega um montinho de areia, vai na sua casa, põe na mesa e fica lá. Tenta imaginar o que Deus pode fazer, mas a gente gosta de ficar. Em nome de Jesus, solta, deixa o véu ir embora, deixa o véu ser rasgado, para que você acesse o melhor de Deus. Então, por isso que eu pedi para você olhar para mim, põe a mão aqui, e a oração é sua, não é com o irmão do lado, é com você só. Você sabe áreas que você tem que dizer para o Senhor hoje: Senhor, essa área aqui, esse lugar aqui, o véu precisa ser rasgado, o véu tem que ir embora, o véu tem que ser anulado hoje, essa limitação tem que acabar hoje, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã. Nós cremos que esse domingo foi marcado por um tempo extraordinário do Senhor sobre esta casa. Estamos sendo, Pai, ministrados com dureza, é verdade, mas também com necessidade de posicionamento, para não ficarmos, Senhor, cultivando aquilo que o Senhor não quer que nós cultivemos. É hora, Senhor, de nós soltarmos os véus. É hora, Senhor, de nós anularmos da nossa vida aquilo que ofusca o avanço, aquilo que ofusca o progresso, aquilo que ofusca, Pai, a liberação plena da Tua graça, a liberação plena do Teu poder.
Pai, eu oro com esta igreja, e eu ensino esses queridos, ó Pai, a terem coragem de dizer ao Senhor hoje, as áreas das suas vidas, que o véu ainda limita, que o véu ainda aprisiona, que o véu ainda, Senhor, impede-os de viver com excelência o que o Senhor tem. Pai, eu quero declarar que no posicionamento dos teus filhos, nessa semana, respostas virão, milagres acontecerão, documentos se assinarão, Senhor, as portas se abrirão, e eles verão a graça, verão o fluir do Senhor. Eu profetizo que com o rasgar do véu, a cura se estabelecerá, que as emoções serão renovadas, serão restauradas. Ajusta, Senhor, os sentimentos dos teus filhos, ajusta as emoções dos teus filhos, e que eles desfrutem daquilo que o Senhor tem com sabedoria, com excelência, como Abraão contemplou, Senhor, a grandeza que vem de Ti, seja sobre este povo, seja sobre cada família, sobre cada lar aqui representado nesta manhã. Estabeleça o Teu poder, estabeleça a Tua graça, e é com o coração quebrantado que nós adoramos, nós suplicamos e nós exaltamos o Teu nome, nesse dia, nessa hora e nessa manhã.